Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, a partir dos estúdios da Rádio Savana, frequência 100.2. Acompanhe-nos nas habituais plataformas, YouTube, no chilling.sapo e também no Facebook. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós para o nosso programa, numa semana muito quente, sobretudo no Zimbábue e Angola. São temas que foram elencados para este programa, mas vamos diretamente ao seu tema de semana. O governo dos Estados Unidos levanta o banimento de entrada de troféus de marfim a partir de Zimbábue e da Zâmbia. É preocupante. São notícias preocupantes porque, nomeadamente, o governo de Moçambique tem feito um grande esforço para ter o concurso internacional na luta contra a caça furtiva em Moçambique, nomeadamente em relação ao rinoceronte, que é um problema transfronteiriço entre Moçambique e África do Sul, e também o elefante, que é um problema mais moçambicano, nomeadamente na reserva do Niassa, onde se assiste a uma verdadeira matança dos elefantes. Ora, o governo dos Estados Unidos decidiu levantar o banimento da entrada de troféus de marfim a partir da Zâmbia e do Zimbábue. Isto significa, portanto, em termos técnicos, que o número de animais nos dois países é suficiente para que os Estados Unidos levantem o banimento. Mas a questão é muito mais complexa, uma vez que todos estes países, em termos de caça furtiva, estão interligados. Por exemplo, sabemos do grande movimento transfronteiriço entre a Tanzânia e Moçambique no abate de elefantes no Niassa, do movimento transfronteiriço entre a África do Sul e Moçambique em relação ao abate dos rinocerontes. Isto poderá, por exemplo, levar a China, que impôs um banimento na importação de marfim, a levantar também o banimento, ou a China, por oposição aos Estados Unidos, transformar-se no campeão da conservação, mantendo o banimento do marfim por oposição aos Estados Unidos. De qualquer forma, são más notícias para o movimento conservacionista. As redes sociais estão inundadas de milhares de protestos, o que significa e mostra a importância que os movimentos de conservação têm em todo o mundo, e isto é importante para Moçambique, não obstante a má notícia que é o governo dos Estados Unidos de algum modo se ter dissociado neste aspecto específico desta luta pela conservação da fauna bravia em África. Isto não iria de alguma forma convidar a que os furtivos a uma matança de elefantes em Moçambique e também na África do Sul depois serem contrabandeados para o Zimbábue e Zâmbia e posteriormente serem introduzidos no canal legal já para os Estados Unidos? Claro, esse é o perigo, ou seja, invocar-se que os troféus são da Zâmbia e do Zimbábue, mas são de facto animais da caça furtiva de Moçambique. Claro que isto é uma resposta muito simplista. A organização CITES faz um acompanhamento extremamente rigoroso dos troféus, da certificação dos troféus. Por exemplo, em Moçambique há caça em cotadas autorizada, caça internacional. Isto é um negócio à volta de quase $1 milhão ano em Moçambique, e, portanto, quando os caçadores, os turistas, querem exportar os seus troféus para os Estados Unidos, sujeitam-se a um processo muito complicado, nomeadamente a certificação da CITES para que os troféus entrem. Mas, ultimamente, também há este processo de identificação do DNA
dos elefantes e se pode determinar se um elefante vem da África do Sul, vem da Tanzânia. Portanto, há métodos mais sofisticados, mas os furtivos nem sempre estão a par dessas informações. Isso significa abatemos primeiro e depois vamos constatar de que o produto da nossa caça acaba num movimento qualquer de incineração de troféus. Ora, não obstante a incineração de troféus ser um dissuasor importante, o problema é que a incineração de troféus não restitui a vida aos animais, nomeadamente aos rinocerontes e aos elefantes. Fernando Lima, agora vamos ao nosso primeiro tema, que tem a ver com a crise política no Zimbábue, um país que diz muito aos moçambicanos, com ligações históricas muito importantes. O Exército lançou esta semana uma operação destinada a eliminar criminosos à volta do presidente Mugabe, mas os militares evitam usar a palavra golpe de Estado. Isso é estratégico, Fernando Lima? Claro que é estratégico, e esta situação no Zimbábue exige que façamos algumas clarificações em relação aos principais atores no processo, uma vez que este movimento do Exército pode levar ao branqueamento do papel dos diferentes atores neste processo. Por um lado, não é que Mugabe seja o vilão e Mnangagwa o herói. Por outro lado, o facto de o Exército tomar esta posição não os afasta de todos os crimes praticados pelo Exército zimbabueano, nomeadamente na cobertura que tem dado a Robert Mugabe, na cobertura que tem dado à ZANU-PF e às atrocidades que a ZANU-PF tem cometido no Zimbábue, nomeadamente os crimes praticados pela 5ª Brigada do Exército zimbabueano contra a população de Bele, no sul do Zimbábue. Foram assassinados mais de 20 mil pessoas. Exatamente, na zona de Bulawayo, onde é a notória influência deste grupo. Portanto, mas o Emmerson Mnangagwa teve um papel também muito importante nessa operação. Eventualmente. Aliás, ele não se pode isentar de estar nessa operação, uma vez que, não obstante, ultimamente já teve funções como Ministro da Justiça, uma vez que, inclusivamente, a sua formação é como homem de leis, portanto, é um homem formado em Direito. Ele esteve desde sempre ligado ao aparelho securitário, primeiro da ZANU, e enquanto estava aqui em Moçambique, e depois como Ministro da Segurança do Zimbábue. Aliás, é neste contexto que ele chega a, de facto, número 2 do regime zimbabueano, chegando a vice-presidente. Aliás, a sua destituição, e quanto a mim me parece que a destituição foi descabida e mostra esta luta pelo poder e pela sucessão no Zimbábue, que Robert Mugabe não soube resolver, e tem esta situação caricata de se manter presidente aos 93 anos e ser formalmente o candidato da ZANU às próximas eleições. E a Grace Mugabe disse que mesmo cadáver vamos o candidato. Mesmo cadáver, Mugabe seria o candidato. Seria o candidato. Afinal, a senhora Gucci Grace, ou a senhora Disgrace, como os seus detratores gostam de a chamar, afinal ela acalentava estes planos de também ser presidenciável, e aparentemente é isto que irritou não só a cadeia de comandos do Exército. É importante também referir que o Exército do Zimbábue é um exército muito profissional, tecnicamente muito bem preparado. Irritou também os antigos combatentes, portanto, aquilo que diríamos a clean lá do sítio, que tem um papel importante, e que nos últimos anos tem mostrado
de facto, as suas diferenças em relação a Mugabe, porque os combatentes também não deixam de ser vítimas da crise económica do Zimbábue. Só para dar um exemplo, a nossa empresa mandou um jornalista ao Zimbábue. Uma das razões porque foi difícil mandá-lo a Harare foi que primeiro tivemos que reunir o dinheiro do lado de cada fronteira de Moçambique para ele entrar no Zimbábue, porque não funcionam as ATMs, não há dinheiro disponível, uma pessoa não pode ir a um banco e levantar dinheiro. Portanto, ou uma pessoa tem dinheiro vivo no bolso, ou então nada acontece. Nada funciona. As pessoas diariamente fazem bichas nos bancos, agora politicamente correto dizem-se filas, para levantar $20. Ou são pagas em bonds, portanto, uns papelinhos, é como se tivesse, ou quando tínhamos problemas de trocos aqui em Moçambique, as pessoas recebem um papelinho da loja a dizer são 100 meticais, ou passa aqui. Ou doces também serviam. Ou docinhos, que era para servir como troco. Então, isto aqui, todas estas questões, todas estas contradições, mostram da dificuldade em se resolver este problema. Ou seja, por um lado o exército decidiu que Mugabe tinha que ser afastado, mas por outro lado mantém todas as lealdades no sentido de respeitarem o chefe de Estado, respeitarem um mais velho, respeitarem o seu passado. Mas a decisão do exército não tem a ver pelo facto de ter-se apercebido que Mugabe já não mandava, quem mandava era Grace Mugabe. Essa é a percepção. É a percepção mais clara. A Grace Mugabe e o tal famigerado grupo dos 40. O G40 no Zimbábue a geração 40. Tem a ver com a geração 40, ou seja, as pessoas abaixo dos 40 anos, que de facto têm mais de 40 anos e que têm como cérebros o famoso Jonathan Moyo, que também é conhecido dos moçambicanos. Aliás, já foi humilhado aqui em Moçambique numa célebre conferência no Sindicato de Jornalistas, onde não lhe foi possível dar o seu ponto de vista sobre liberdade de imprensa. O Ministro das Finanças, o Comissário Político Nacional da ZANU-PF e a senhora Grace Mugabe. Portanto, estas são as figuras de topo do G40. Aparentemente estão todos controlados pelo exército. Esses criminosos que o exército claramente, pretendia eliminar. esses são os criminosos. A esses aplica-se aquela frase no comunicado do exército que diz estamos a tentar lidar com os criminosos que estão à volta do presidente. Estão à volta do... Fazem com que o presidente tome decisões irrefletidas. Exatamente. Agora, aqui também é preciso analisar a componente internacional. Claramente, a SADC e claramente a África do Sul providenciou um balão de oxigênio a Robert Mugabe, mandando uma delegação para Harare, aparentemente para mediar. Ora, Mugabe, que tem formalmente 9 licenciaturas e 6 mestrados, está muito à vontade nestas questões de lei, sabe que hoje as questões constitucionais são um ponto muito importante em termos de União Africana. Portanto, para se fazer a transição no Zimbábue, é importante fazer-se uma construção, uma engenharia formal, uma engenharia legal sofisticada, para que o exército não seja acusado de golpe constitucional, golpe de Estado. Por isso mesmo também este formalismo do exército de insistir sempre isto não é um golpe. Ora, a partir dessa plataforma, isto permitiu a Mugabe dizer não, eu tenho que chegar ao Congresso e preciso que a ZANU me demita, eu sou o presidente até às próximas eleições, ou seja, sou presidente até ao próximo ano. Onde é que está o impasse? O impasse é que, não obstante estas argumentações de Mugabe, não obstante o facto
de ele estar em prisão domiciliária, porque é esta a sua situação, ele tem esta capacidade de argumentar, mas, por outro lado, enfrenta uma posição obstinada do Exército que diz, tudo bem, essas são as suas argumentações, mas a nossa posição é que o seu prazo de validade está extinto. Mas Mugabe recusa-se a deixar o poder. É uma forma também de ir ganhando tempo. Depois temos a SADC, a Troika, que reuniu ontem e convocou uma Cimeira Extraordinária da SADC, e a União Africana diz que não reconhece um novo regime que toma poder à margem da Constituição. Por isso é que Mugabe está a jogar nesta conjuntura internacional, sobretudo nas posições da SADC em primeiro lugar e nas posições da União Africana. E aqui vemos, portanto, como estas questões são ambíguas. Por um lado, é importante defender a constitucionalidade dos regimes e condenar claramente as tomadas de poder pela força, não em relação a este caso específico, mas no geral. Mas, tendo dito isto, significa que uma situação em que todos sabemos que Mugabe está no poder porque no passado violou as regras democráticas de eleições livres no seu próprio país, violou uma cooperação e uma convivência sã com a própria oposição, fazendo uma verdadeira caça às bruxas da oposição, dos líderes da sociedade civil, dos líderes religiosos do Zimbábue. Aliás, é interessante ver um proeminente líder religioso no Zimbábue a tentar também fazer a mediação. Portanto, significa que, não obstante a argumentação de constitucionalidade, há problemas sérios de legitimidade de Mugabe argumentar que tem que permanecer no poder, para além até de motivos de natureza psicológica e psiquiátrica, ou seja, uma pessoa com 93 anos, será que de facto mantém todas as suas faculdades? Uma pessoa que habitualmente tem que desviar um avião da Air Zimbábue para ir a Singapura fazer os seus exames médicos, nomeadamente, e isto estou a ler pela imprensa internacional, uma transfusão completa, como fazem esses heróis das bandas históricas do pop rock, como os Rolling Stones, que para se manterem em cima do palco também fazem essas transfusões de sangue, que é para tocarem como se estivessem nos anos 60. Portanto, o Mugabe é o popstar da política da África Austral, mantendo-se no poder aos 93 anos, e depois todos acompanhamos aquela chacota que é qualquer comício, o homem está a dormir, não obstante o seu chefe de protocolo dizer que ele está a pensar, está a refletir e não estar a dormir. De qualquer forma, e dito isto, e dito tudo o que dissemos, e conhecendo tudo o que conhecemos de Emmerson Mnangagwa, eu penso que, se ele chegar ao poder, claramente iria fazer as pazes com o Ocidente, nomeadamente com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha, resolveria o problema, nomeadamente da terra e da produção da terra, aquilo que habitualmente é apresentado como o problema dos farmeiros no Zimbábue, resolveria alguns problemas mais candentes da economia do Zimbábue, e isto é importante para a região e sobretudo para Moçambique. Podemos imaginar o salto que Moçambique daria, nomeadamente a nossa zona centro, o nosso Porto da Beira, se o Zimbábue voltasse a ser uma economia farol da África Austral. E isso eu tenho a certeza que Mnangagwa não iria cair nos mesmos erros. Ou seja, Mnangagwa é um homem que pode fazer o virar de página na política zimbabiana. Robert Mugabe foi visto pela primeira vez em público, depois da intervenção do Exército, esteve na cerimónia na Universidade do Zimbábue. Que significado tem essa aparição? Isto, mais uma vez, para mim, reflete as contradições deste golpe não golpe.
Ou seja, é claramente um golpe, mas não é um golpe. Ele está em prisão domiciliária, mas vai a uma cerimónia de universidade. Mas essa sua aparição pública, por exemplo, hoje, sexta-feira, obrigou, por exemplo, a Associação dos Veteranos a aumentar o seu tom de contestação, convocando para sábado uma manifestação de rua para pedir o afastamento de Mugabe. Ou seja, uma das coisas muito interessantes que está a acontecer no Zimbábue, até hoje, sexta-feira, é que a população mantém-se completamente a leste do que se está a passar nesta conspiração palaciana. Acompanha, tenta se informar o melhor possível sobre o que se está a passar, mas evita manifestar-se. Isto, por um lado, reflete o clima de medo que se vive no Zimbábue, o passado de repressão que a população sofreu e sofre no Zimbábue cada vez que se manifesta contra o governo. E, portanto, na iminência do golpe ou da deposição do presidente, a atitude é um pouco esperar para ver. E amanhã este teste da convocação, desta manifestação de convocação, de convite para que as pessoas venham à rua, e vindo a convocação de quem vem, portanto, daqueles que, quando há eleições, estão a bater nas pessoas, estão a perseguir as pessoas, estão a fazer espancamentos nos bairros e nas assembleias de voto, resta saber se aqui estes mesmos torcionários conseguirão mobilizar a população para apelar à destituição de Robert Mugabe. É importante a presença do Morgan Tsvangirai no eventual governo interino liderado por Emmerson Mnangagwa. Formalmente faz sentido, mas infelizmente o momento de Tsvangirai também já passou. Basta dizer que ele regressou apressadamente ao Zimbábue, vindo de Londres, onde estava a fazer um tratamento contra um cancro que o apoquenta, esteve envolvido em vários escândalos, portanto, aquele momento em que em determinadas circunstâncias, inclusivamente, se pensou que ele foi o vencedor das penúltimas eleições. Esse momento já passou. O MDC, que é o seu partido, foi digamos, apoquentado por muitas decisões internas, se não me engano. Já há 3 MDCs, ou pelo menos há essas tendências. De qualquer forma, é importante referir que quando Mugabe foi obrigado a aceitar um governo de unidade nacional com Tsvangirai como primeiro-ministro, foi o único momento na última década em que a economia do Zimbábue mostrou alguns sinais de reanimação, nomeadamente com Tendai Biti como ministro das Finanças nesse governo de transição, e que agora é também uma fação dissidente no MDC, não obstante ter dito que se Morgan Tsvangirai entrar neste governo, Tendai Biti aceitaria fazer parte do governo. Fernando Lima, o Exército fez uma intervenção num problema que começou com rixas e purgas num partido político, num país em que, teoricamente, tem um regime multipartidário. Por exemplo, estou a olhar também para aqui. É verdade que a ZANU é um partido histórico, é um partido com história no Zimbábue, mas também estou a olhar um pouco para cá, para Moçambique. A Frelimo começa com umas rixas e purgas dentro do partido, e tem as Forças Armadas já querem intervir. Fernando, como é que olha para esta questão de ter o Exército a intervir num problema de um partido político, enquanto o Exército tinha que ser apartidário? Bem, sem entrar em contradição com o que disse anteriormente, nomeadamente atribuindo ao Exército do Zimbábue um alto grau de profissionalismo, um alto grau de competência técnica, é bom não esquecer que também este Exército vem de um movimento de libertação, vem
como braço armado do movimento de libertação que fez a guerra pela independência. Portanto, no fim do dia, estes generais não esquecem o seu passado, o seu DNA em relação à luta de libertação está lá. E, sobretudo, o exército intervém quando um dos seus, e neste caso estou a identificar Mnangagwa como um dos seus... Porque essas purgas começaram já há muito tempo. Claro. Joyce Mujuru. Joyce Mujuru, eu fiquei admirado como não houve levantamentos na altura. Não por Joyce Mujuru, mas por aquilo que Joyce Mujuru representava. Ou seja, ela é a esposa de Rex Nyong'o. Rex Nyong'o Rex Nyong'o, para ZANU, para as pessoas perceberem, seria o Alberto Chipande do Zimbábue. Então, a esposa, a viúva de Rex Nyong'o, foi sujeita às mais incríveis humilhações, nomeadamente às mãos de Grace Mugabe, e finalmente foi expulsa da ZANU como uma traidora. Portanto, uma vice-presidente. Ora, isto e foi acusada de estar a criar facções dentro do partido para tomar o poder pela Grace Mugabe. Claro. Não. Isto deixou marcas. Não, as pessoas não chegaram neste extremo, mas deixou marcas. E então, quando o mesmo processo, porque o processo de Mnangagwa foi um processo sumário, deixa de ser vice-presidente, é um traidor, não mostra qualquer lealdade, portanto está fora. Está fora, tornou-se completamente vulnerável a ponto de 2 dias depois da sua destituição, estava a abandonar o país. Inclusive, pensa-se que abandonou o Zimbábue em direção à África do Sul via Moçambique. Portanto, foi isto que fez despoletar a crise, e foi isto que quebrou, em definitivo, as várias alianças no seio do poder zimbabiano, no seio dos diferentes atores, nomeadamente antigos combatentes, ZANU, presidente e exército zimbabiano. Fran Lima, vamos ao nosso segundo tema, também é um tema internacional. Vamos a Angola, que é um país também com ligações com Moçambique. Há um tsunami em Angola. O presidente João Lourenço, depois de ter exonerado Walter Filipe do Banco Nacional de Angola, já estava a dar sinais de que algo estava para mudar em Angola, e era esperada a exoneração de Isabel dos Santos na Angola. Foi uma surpresa para si, Fernando? Não foi uma surpresa, mas claramente foi uma decisão corajosa. E este era, digamos, como um teste-chave às capacidades de reformador de João Lourenço ou não. Eu estive nas eleições em Angola, e no seio do MPLA, do M, como os angolanos chamam, uma das razões porque justificavam ter votado em João Lourenço é porque acreditavam que João Lourenço podia fazer diferente de José Eduardo dos Santos. Claro que os observadores externos sempre mantiveram uma grande relutância em acreditar nisto, sobretudo porque José Eduardo dos Santos, mesmo em termos legais, se fez rodear de um aparato excepcional para manter as chefias militares, as chefias dos serviços de segurança, todos os serviços chaves, conforme ele assim os queria, e esses serviços não foram mexidos, à exceção da Casa Civil e da Casa Militar do novo presidente. Aliás, seria espantoso se o novo presidente não mexesse na sua Casa Militar e na sua Casa Civil. Por exemplo, foi mais importante, talvez, de que a demissão de Isabel dos Santos foi o afastamento do general Copelipa, porque o general Copelipa, e sobretudo por causa o chefe da Casa Militar do presidente José Eduardo dos Santos, e também penso que tinha o cargo de
de ministro do Estado, o de facto primeiro-ministro de Angola, ou seja, todas as decisões-chave de Angola passavam pelo general Vieira Dias, que habitualmente é chamado general Copelipa. É importante também referenciar que José Eduardo Santos, nos últimos anos, passava períodos longos fora do país. Portanto, o de facto chefe do governo de Angola era o general Copelipa. Portanto, João Lourenço começou por afastar Copelipa e depois tem vindo a fazer as suas reformas. Aqui a questão Isabel dos Santos é uma questão extremamente importante, não só por ser a filha de José Eduardo dos Santos, por controlar a Sonangol, que é nada mais, nada menos que a empresa-chave de toda a economia de Angola, porque apesar de todo o discurso oficial de diversificação da economia, a economia angolana vive mais de 90% do petróleo e por isso mesmo que Angola está mergulhada na grave crise em que está mergulhada. Aqui é importante referir que há uma auréola de grande competência de Isabel dos Santos à frente dos negócios. Ou seja, há duas coisas importantes aqui a referenciar em relação a Isabel dos Santos. Uma questão é como é que esta senhora fez esta acumulação e, portanto, não foi a criar patos ou a vender ovos, como ela argumentou numa das suas raras entrevistas, que foi assim que ficou rica. Portanto, aqui há um problema onde ela arranjou a sua riqueza. Claramente foi a drenagem de fundos do Estado feita por José Eduardo Santos e a sua entourage a favor da sua família. Outra questão é que, e dizem outras fontes, que Isabel dos Santos de facto é uma empresária competente. Aliás, é interessante. Fernando Lima, vamos ao pequeno intervalo, voltamos a este tema e discutimos também a competência ou a incompetência de Isabel dos Santos. Aos ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima, ainda a discutirmos o tema sobre Angola. Fernando Lima, continuamos em Angola. Ao afastar membros do clã dos Santos dos lugares chaves que ocupavam na hierarquia angolana, nós estaremos em presença de um momento histórico em que João Lourenço, ou do momento histórico em que começa a acabar o poder do regime, o poder de José Eduardo dos Santos. Claramente. É preciso lembrar que José Eduardo Santos, apesar de ter saído da presidência da República, é presidente do MPLA. Do MPLA. Não, estas decisões são importantes. Basta dizer que Isabel dos Santos estava há pouco mais de um ano na direção da Sonangol. Portanto, nem de mais nem de menos estava longe de cumprir o seu mandato, de cumprir uma agenda que era o saneamento da mais importante empresa estratégica angolana. Agora, aqui põe-se, quanto a mim, duas questões muito importantes. Por um lado, se João Lourenço quer mostrar que é um novo presidente que pode fazer diferença e que há uma esperança para os militantes do MPLA, tinha que tomar estas medidas, nomeadamente contra a família José Eduardo dos Santos, uma vez que, em relação a outras medidas, está de algum modo maniatado. E é por isso que pode ser entendido de forma controversa. Por exemplo, não está totalmente provado que Isabel dos Santos não tinha competência para ser a presidente da Sonangol. Aliás, ela divulgou números que mostravam que deixou a Sonangol uma posição financeiramente confortável. Este é o outro facto importante. Quer
Isabel dos Santos, quer Xé dos Santos, que é outra das exoneradas, porque tinha o controle do Canal 2 da televisão pública de Angola e a televisão internacional, reagiram muito mal ao seu afastamento, nomeadamente este grande, longo comunicado de imprensa que Isabel dos Santos fez com os números de recuperação da Sonangol, com uma conversa com os quadros de direção da Sonangol, que foi o vídeo desta despedida dos quadros está na internet. Portanto, isto tem sido cuidadosamente encenado. Agora, o segundo aspecto do afastamento dos filhos de José Eduardo dos Santos tem implicações de natureza económica, porque é através destas empresas, nomeadamente da Sonangol, que poderiam outras operações de caráter económico e de caráter financeiro ser arquitetados, nomeadamente em relação à Unitel, que é uma das empresas onde Isabel dos Santos é acionista, em relação aos cimentos, outra empresa onde Isabel dos Santos é acionista, e depois os investimentos da Sonangol em Portugal, nomeadamente em empresas chaves. E isto é um objetivo de fundo, ou seja, de algum modo cortar os tentáculos do polvo da família dos Santos. Espera-se que, por exemplo, o outro filho de José Eduardo Santos, que gera o Fundo Soberano, o Zé Filomeno, mais conhecido por Zenu, e que gera o Fundo Soberano, e do qual foram reveladas informações extremamente danosas para a sua imagem e do seu sócio, que a quem foram entregues qualquer coisa como 5 bilhões de 5 mil milhões de dólares para colocar em paraísos fiscais. Isto mostra o desgoverno em que se encontrava o tal Fundo Soberano de Angola, que em algum momento, inclusive, mostrou estar no vermelho. Resta saber se estava no vermelho por operação contabilística ou estava mesmo no vermelho. Portanto, no fundo, isto é uma maneira de tentar controlar estes vários tentáculos da família dos Santos. É importante também referir que João Lourenço também mexeu na Indiama. Indiama é a empresa da comercialização dos diamantes, que é a outra riqueza angolana, logo a seguir ao petróleo. Portanto, de algum modo, João Lourenço está a tentar controlar alguns aspectos chaves da economia de Angola. Agora, o perigo destas ações, e depois destas ações, se isto corresponde a uma perseguição aos interesses de José Eduardo dos Santos, ou representa um movimento reformista de fundo que não passa apenas por tocar na família José Eduardo dos Santos. Pode também representar uma encenação. Não. Porque, por exemplo, alguns jornalistas de Angola dizem que o João Lourenço, se a oposição estivesse no poder, tomaria as mesmas decisões que o João Lourenço tomou, sobretudo em relação à família de Eduardo dos Santos, e assim agora que ele tomou, silenciou a oposição. E também silencia vários outros setores que também tomariam este tipo de decisão. Isso também não pode ser visto como uma encenação do próprio João Lourenço. Bem, a encenação nunca o será, porque no meu entender, uma encenação é uma coisa que parece que é, mas não é. Foi uma negociação política antes feita com o pai. Eu mexo agora e depois estabilizo e governo com mais calma. Pelas reações que estamos a ver,
parece que não é pacífico, não são pacíficos estes afastamentos. Mas é importante que estes afastamentos estejam a acontecer neste momento crucial, porque, digamos, a oposição a João Lourenço, e a principal oposição não é da UNITA nem da Casa CE, é dentro do próprio MPLA, ainda está aturdida em relação àquilo que está a acontecer. O importante é verificarmos, digamos, no médio prazo, se isto corresponde a um movimento reformador de fundo ou são só estas medidas eleitoralistas para ganhar votos. Por exemplo, nas redes sociais e mesmo nas caricaturas aparecem uma série de comentários, nomeadamente dizendo que se João Lourenço disputasse agora as eleições, teria o apoio de 90% do eleitorado. Até o Samacuva é o líder da UNITA, até o Samacuva votaria em João Lourenço. E ganharia a Luanda, que perdeu nas últimas eleições. Mas pelo que eu tenho acompanhado nas entrevistas, e ultimamente Isabel dos Santos dá muitas entrevistas, não parece uma pessoa tão incompetente como é descrita. Isabel dos Santos não estará a pagar um preço demasiado alto por ser filha de quem é? Claramente. E aqui há um desafio que Isabel dos Santos tem que mostrar para si própria e para a sociedade também. Ou seja, a vida não acaba com o seu afastamento da Sonangol. Isabel dos Santos tem posições maioritárias em várias grandes sociedades nomeadamente em bancos. E aí pode também mostrar a sua capacidade como gestora e como mulher de negócios. Portanto, há este desafio que claramente Isabel dos Santos tem que provar a si própria. Claro que ela poderá dizer não tenho nada para provar a ninguém, mas sendo filha de quem é, claro que surge, e é uma dúvida legítima, se o facto de estar à frente de todos estes negócios reflete uma capacidade de gestão adquirida ou exatamente está à frente destes negócios porque é filha de quem é. Afinal, no fim do dia, o seu título é de a mulher mais poderosa e mais rica do continente africano. Portanto, resta saber se esta fortuna e esta acumulação vai continuar ou, pela perda das influências que tem por via dos negócios de Estado, o seu império e o império da sua família se vai desmoronar. Fernando Lima, vamos aos temas internos. O diretor, esta semana ontem, o diretor da EN em Moçambique, o Sr. Fábio Cassiclone, manteve um encontro de cortesia com dirigentes da CTA e manifestou preocupação com a insuficiência de quadros moçambicanos especializados na área de petróleo e gás. É uma queixa recorrente das grandes empresas na indústria extrativa aqui em Moçambique. É importante esta chamada de atenção vinda de quem é. Eu interpreto a declaração do representante da ENI como a contraparte em relação à argumentação recorrente de Moçambique e dos setores empresariais moçambicanos em toda a questão do conteúdo local. Ou seja, há um grande sentimento de exclusão do empresariado moçambicano em relação aos grandes projetos e pensa-se que é com todo o debate sobre o conteúdo local, que é com legislação protecionista, aliás, questão essa levantada no debate há 2 semanas sobre o Doing Business, portanto, legislação protecionista, que os moçambicanos vão chegar lá. É assim, temos que ser claros, ou temos capacidade para fornecer 10 mil frangos por mês, ou não temos,
ou temos capacidade para fornecer 10 mil frangos ao longo de um ano, ou a partir do primeiro mês falhamos e vamos à África do Sul comprar os frangos para preencher a cota a que nos subordinamos num determinado contrato. Isto dos frangos aplica-se para os pré-fabricados, para frescos, para congelados, para toda a cadeia do negócio logístico. Ou seja, nós temos que deixar de protestar e de usar as nossas plataformas, que em última análise são plataformas de caráter político, para arregaçar os braços e fazer coisas. O gás, o óleo e o gás não estão a bater à porta ontem, já estão há vários anos. Claro que Moçambique acordou tarde e tem vindo a acordar lentamente. Por exemplo, os trens de gás, ou seja, as fábricas de liquefação do gás, implicam, em termos da sua construção, aquilo basicamente é um grande aglomerado de tubos. Resulta, portanto, de uma grande demanda de mão de obra em soldadura. Considera-se que um soldador especializado, só ao fim de 8 anos, é que tem capacidade para trabalhar numa construção de uma fábrica de liquefação de gás. Será que nós temos e soldar debaixo da água? Sim, e temos essa capacidade de providenciar todos estes soldadores, ou os moçambicanos vão ser guardas de empresas de segurança, motoristas dos caminhões para Cabo Delgado e para Palma. Portanto, estas coisas requerem um pensamento estratégico. Claro que se está a trabalhar neste sentido, há novos cursos nas nossas universidades, há dezenas de moçambicanos que têm estado a estudar e a formar-se no exterior, incluindo em matérias que também são necessárias, como são as questões dos contratos do óleo e gás. Indo exatamente nesse ponto que tocou, da formação de quadros e da ausência desses quadros e da insuficiência desses quadros de que falava o diretor da AN, 10 anos depois a Lei de Trabalho vai à revisão. Esta declaração do diretor da AN em Moçambique não é uma espécie de uma fuga para frente, para ver aumentada esta quota de mão de obra estrangeira, de ver facilitada esta contratação de mão de obra estrangeira, porque é polêmico nesse trabalho. Claro, mas aí a AN está a jogar em casa. A AN e a ANADAR que estão a jogar em casa, porque há o famoso decreto de 2014 que exatamente protege em relação às operações financeiras e às questões laborais os dois projetos, o projeto da Área 1 e o projeto da Área 4, nomeadamente em relação aos contratos de trabalho, em relação às autorizações de entrada e de saída de estrangeiros de Moçambique, em relação às suas contratações, em relação ao processamento a posteriori dos contratos de trabalho e à sua regularização por via do Ministério do Trabalho. Portanto, digamos que aliás, quer a AN, quer a ANADAR fizeram uma pressão imensa para que este decreto de 2014 fosse aprovado. Aliás, o Ministro, esta semana, o Ministro das Finanças esteve no Parlamento a anunciar uma série de medidas em relação a questões de natureza fiscal e financeira que, de algum modo, pretendem fazer o retorno à normalidade das situações de exceção do decreto para a zona da bacia do Rovuma, mas este decreto, em relação a estas duas empresas, funciona como uma situação de direitos adquiridos, ou seja, por força daquilo que foi estabelecido, quer nos contratos, quer por força legal deste decreto, estes direitos não são retirados a estas duas empresas. Agora, o meu enquadramento é a resposta da AN em relação à pressão sobre o conteúdo local, portanto, para afastar esta miragem
de que os moçambicanos estarão todos na linha da frente para ganhar os concursos do conteúdo local. É importante verificar e analisar e refletir sobre as experiências, quer em relação a Rio Tinto, quer em relação à Vale em TED, em que exatamente o lobismo aqui triunfou sobre a capacidade empreendedora dos moçambicanos, ou seja, na maior parte dos projetos, o moçambicano foi depositar os documentos, funcionou como caixa postal. Quem, de facto, se beneficiou dos projetos de TED foram as empresas sul-africanas, porque essas, sim, têm capacidade de competir, de dar as respostas em coisas tão simples como uma operação de catering, ou seja, fornecimento de refeições, fornecimento de géneros alimentícios para a mão de obra que trabalha nas minas de TED. Vale, por exemplo, é uma joint venture entre a empresa francesa e uma sul-africana, que fornece alimentação a todos aqueles operários. Vamos a um outro tema, Fernando Lima. Esta semana a PRAC anunciou o agravamento de preços de portagem a vigorar a partir do dia 1 de dezembro, 5 meses depois do último aumento. Há aqui, nos últimos tempos, uma escalada de preços. O combustível sofreu também um aumento do preço muito, muito grande relativamente às outras mexidas. E hoje houve uma intervenção do presidente da CTA, que propôs ao governo o congelamento em 2018 do aumento de salários e também do 13º. O FMI vem cá para vir nos visitar, de certeza vai deixar algumas medidas restritivas. Fernando Lima, não é isto um condimento, não é isto muita matéria para tensões sociais nos próximos tempos? Claramente, mas isto corresponde à profecia do governador do Banco de Moçambique, que disse que virão tempos muito difíceis para 2018. Ora, o representante do FMI também falava de pressões inflacionárias. Claramente, ou seja, Moçambique, tal como o representante do FMI disse esta quinta-feira, quando falou sobre a economia de Moçambique, não pode viver apenas dos preços simpáticos do carvão. E, portanto, o carvão hoje representa a principal exportação moçambicana, portanto, tem um papel muito importante nas contras macro de Moçambique, na sua balança na sua balança de pagamentos, na sua balança comercial. Mas a fragilidade deste indicador é a seguinte: basta que os preços do carvão tenham uma mexida e tenham uma mexida na descendente para exatamente os nossos números serem claramente afetados. As outras medidas são, digamos, componentes do mesmo problema, ou seja, uma série de preços nossos foram mantidos politicamente. Durante anos. A partir do momento em que se decidiu, e isto foi um cavalo de batalha do FMI, ou seja, eu em Washington ouvi esta expressão: se eu estou no Hotel Polana, não tenho que comer pão subsidiado pelo Estado. Eu tenho dinheiro para pagar a minha estadia no Hotel Polana e pagar os preços corretos. Isto era um funcionário do FMI que fazia esta expressão, da mesma maneira que os nossos representantes em Maputo não têm que conduzir um carro diplomático com gasolina subsidiada, que em última análise, inclusivamente, permite a candonga de gasolina para os países vizinhos. Acabou-se com o subsídio da gasolina, mas o aumento desta semana é determinado por outra questão conjuntural. O preço da gasolina, do barril de petróleo no mercado internacional esteve nos $62. Ora, nós sabemos que enquanto o petróleo
estiver naquela faixa dos 49,50 a 50 dólares por barril, os preços aqui, salvo a questão do ajuste cambial, ou seja, o nosso dólar hoje está nos 60 meticais, nós temos alguma estabilidade nos preços dos combustíveis. Ora, bastou disparar dos 50 para os 62 dólares, isto teve imediatamente um efeito nos nossos preços, assim como se mantiver a atual espiral da descida de novo dos preços de combustíveis, porque a Organização Internacional do Petróleo, a OPEP, não está a conseguir estabilizar os preços. Eles bem tentam reduzir a produção para provocar maior demanda no mercado, mas não estão a conseguir. Esta semana o preço do barril voltou abaixo. Isto significa que, se continuar essa espiral de descida, teremos um abaixamento de preços no mês de dezembro, uma vez que há uma fórmula matemática que determina essa avaliação. A mesma coisa por outros motivos, mas o mesmo acontece em relação à TRAC. A TRAC é um projeto de chave na mão, é um projeto em que a própria sociedade que construiu esta via rápida se reembolsa por via das portagens. Ora, claramente as portagens não correspondem ao próprio valor do metical. Aquilo que se fez politicamente foi distribuir a injeção por doses moderadas. Nós temos vindo a acompanhar que a portagem tem vindo a aumentar, exatamente para responder à questão que estavas a levantar, nomeadamente não provocar esta agitação social. Mas conseguirá, Rogério Zangamera, combater a tal pressão inflacionária? Não. Numa altura em que também as taxas de juros... Não será muito difícil, porque há outro problema mais complicado, e esse problema foi também levantado na reunião entre o Primeiro-Ministro e a CTA, que é a pressão que representam a emissão de bilhetes do Tesouro para suprir o déficit orçamental para as despesas do Estado. Ou seja, o Estado não tem a componente externa para financiar o seu orçamento, tem recorrido sistematicamente aos bilhetes do Tesouro, e por isso mesmo que a dívida doméstica disparou desde 2015, que corresponde exatamente a esta seca de entrada de divisas externa. E se há esta injeção de dinheiro por via dos bilhetes do Tesouro, isto aumenta as pressões inflacionárias. Logo, o Governo, sobretudo pela mão do Banco Central, não pode baixar as taxas de juro, porque é através das taxas de juro que o Banco Central mantém, digamos, o mercado monetário enxuto. Por isso mesmo que nesta reunião com o Primeiro-Ministro se defendeu uma combinação de medidas fiscais, portanto, medidas que têm a ver com o orçamento e com as medidas de política monetária. Mas eu penso que a CTA esteve bem, e eu tenho que dizer que faço parte de um dos pelouros da CTA. O presidente da CTA defendeu o congelamento de salários dos funcionários de Estado e, por acréscimo, o congelamento nacional dos salários, a questão do 13º mês, a questão das promoções automáticas das carreiras dos funcionários. Ora, isto são medidas arrojadas, mas são medidas que, a meu ver, correspondem aos desafios da presente crise que o país
atravessa. Fernando Lima, este é um tema que vamos continuar a discutir nos próximos programas. Caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim de mais um ponto de Fernando Lima. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Nos vemos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.